vamos mergulhar de cabeça em um dos livros mais influentes de todos os tempos. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. A promessa dele é ousada, para dizer o mínimo, em entregar uma fórmula para o sucesso, um segredo que teria vindo direto do magnata Andrew Carnegie. Mas que segredo é esse, afinal? É o que a gente vai descobrir juntos. Olha só, o próprio livro já avisa que tem um segredo poderoso aqui dentro. Mas o legal é que o Hill não entrega de bandeja. Ele espalha esse segredo em cada capítulo, deixando ele ali à vista para quem estiver realmente pronto para enxergar. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Esperando para ser montado. Então, chegamos à pergunta de $1 milhão. Para encontrar a resposta, a gente vai fazer o seguinte: vamos bancar os detetives e seguir uma por uma as pistas que o próprio Napoleon Hill deixou pra gente no livro. A primeira peça desse quebra-cabeça todo começa com um princípio que é a base de tudo. A ideia de que pensamentos, quando são poderosos e focados, não são só fumaça. Eles são, na verdade, o ponto de partida real de qualquer grande conquista. Essa frase parece simples, né? Mas o poder que ela carrega é gigantesco. E para entender o que ela significa na prática, nada melhor do que a história real de Edwin C. Barnes, um cara que provou que a mente pode sim construir um império a partir do zero. Pensa bem na situação do Barnes. O desejo dele não era pequeno. Ele queria ser sócio de Thomas Edison, mas não era eu gostaria. Era uma obsessão de verdade. E os obstáculos? Bom, eles eram enormes. O cara não tinha um tostão para passagens de trem e nem conhecia o Edison. Para muita gente, a história acabaria aí mesmo. E aqui tá o pulo do gato. Quando Barnes finalmente apareceu no laboratório parecendo um mendigo, o Edison não viu a pobreza dele. Ele viu uma determinação que era quase palpável, um propósito tão forte que era impossível ignorar. Foi isso que abriu a primeira porta para ele. E o mais impressionante, a parceria não veio da noite para o dia. Barnes passou 5 anos fazendo trabalhos simples, ganhando pouco, mas nunca, nem por um segundo, ele perdeu o foco. Ele manteve vivo aquele pensamento, aquela obsessão, até que a oportunidade perfeita apareceu. Isso prova que a primeira grande pista do segredo é essa: ter um propósito definido, um desejo que queima por dentro. Ok, ter um desejo ardente é o começo de tudo, mas por si só não basta. Ele precisa de um combustível para continuar queimando, principalmente quando os obstáculos aparecem. E é isso que nos leva direto para a segunda pista do segredo. O livro faz uma distinção aqui que, olha, muda o jogo. Derrota temporária, todo mundo passa por isso. É inevitável, é só um feedback, um sinal de que talvez o plano precise de um ajuste. Agora, o fracasso permanente? Isso é outra história. Isso é uma escolha, é o que acontece quando a gente desiste. E um dos maiores motivos que levam as pessoas a falharem é exatamente esse: o hábito de jogar a toalha no primeiro sinal de dificuldade. Para ilustrar isso, o livro conta uma história que é simplesmente inesquecível sobre o custo de desistir cedo demais. É a história do tio de R.U. Darby na época da Corrida do Ouro. A história, como a gente pode ver, começa super bem. Eles encontram o ouro, mas de repente o veio some. Eles cavam e nada. Frustrados, eles fazem o quê? Desistem. Vendem tudo por uma merreca e voltam para casa. O que eles nem imaginavam é que o novo dono do terreno teve uma ideia diferente. Ele foi lá e contratou um especialista. E o que o especialista descobriu foi chocante. O ouro estava a apenas 3 pés de distância. 1 metro! Eles pararam a 1 metro do tesouro. Essa história dá uma lição brutal sobre a persistência. O Darby nunca mais esqueceu essa lição. Ele levou isso para a carreira dele como vendedor e jurou que nunca mais ia desistir só porque um cliente dizia não. E foi essa persistência, que nasceu de uma derrota, que o tornou um milionário. Então o ponto é, o desejo precisa da persistência para sobreviver. Certo, então já temos um desejo ardente e a persistência para não deixar a peteca cair. O que está faltando? Falta o projeto, o mapa. A terceira pista é exatamente sobre isso, o método prático para transformar uma ideia que está na cabeça em algo concreto. É aqui que o livro sai da filosofia e vira um manual de instruções. Não é só sobre pensar positivo, é sobre ser específico. Cada um desses 6 passos foi pensado para transformar um desejo vago num alvo concreto. Definir o valor exato, o prazo, o que você vai dar em troca. E essa parte de escrever e ler em voz alta 2 vezes por dia é como reprogramar a mente, sabe? Para que o subconsciente trabalhe a seu favor.
Pois bem, com todas as pistas reunidas, a gente tá pronto para a grande revelação. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e finalmente desvendar o tal segredo de Andrew Carnegie. Fica bem claro que o sucesso não depende de uma única coisa. É uma combinação poderosa desses ingredientes, todos trabalhando juntos. Um desejo que te consome, uma fé inabalável, uma persistência incansável, um plano prático e, claro, ação. Então o grande segredo não é uma palavra mágica, nem uma fórmula secreta. É dominar esse processo. É essa quase uma alquimia, sabe? De pegar um pensamento, alimentar com desejo e fé, sustentar com persistência e dar uma forma real para ele com um plano. E aqui está o segredo de Carnegie, que estava o tempo todo na nossa cara. O ponto de partida de toda grande fortuna, de toda invenção, de toda conquista que mudou o mundo, começa com uma única e poderosa ideia dentro da mente de alguém. Essa frase, sozinha, resume toda a filosofia do livro. O potencial não é limitado pelo que acontece do lado de fora, mas sim pela capacidade da nossa própria mente de imaginar um objetivo e, o mais importante, de acreditar de verdade que é possível alcançá-lo. E com isso, a gente fecha o ciclo. A fórmula foi apresentada, os princípios foram explicados. Agora, a questão que fica no ar é: qual vai ser a grande ideia que servirá de ponto de partida para colocar todo esse processo em prática?